Ah, Boa tarde, a paz do Senhor para aqueles que servem ao Senhor, né, servem a Deus. É, eu quero iniciar esse vídeo falando um pouco da minha proposta aqui, né? Eu já tinha comentado isso com alguns amigos, eu acho que vai ser muito bacana o que nós temos aqui para dividir. Então, o que eu quero mostrar aqui, mostrar um pouquinho a história da igreja, mas de uma maneira vivida. Então, por exemplo, moro hoje nos Estados Unidos. E nós sabemos que aqui foi um grande celeiro de expansão do evangelho para todas as demais localidades, né? E hoje continua ainda sendo, né? Existe um, é, uma, uma impressão de que a América ela não continua produzindo, né, uma boa safra de missionários. Isso não é verdade. A América continua sendo um dos suportes, um dos pilares aí na evangelização global, né? Tanto aqui nos Estados Unidos como fora dos Estados Unidos. Então, quando eu vejo pessoas falando que a igreja está morta aqui na América, eu falo que não. A igreja está viva, graças a Deus, porque o dono da igreja é o próprio Cristo, né? Então, jamais a obra do Senhor vai estar morta em qualquer lugar. Ela sempre vai ter os momentos, as dificuldades do momento, mas o Espírito Santo vai guiando a igreja. Hoje é sábado, 31 de janeiro, é 31 ou 30, acho que é 30, 31, esqueci agora. Ah, e tão frio daqueles aqui fora, né? Tá quase -10, mas com uma sensação de -16, -17. Então, por isso que a gente está aqui todo agasalhado mesmo dentro de casa, que é para se proteger um pouco desse frio. Eu quero também ler uma palavra que está em Isaías 59, versículo 1, que vai dizer assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Então, o próprio Deus falando aqui, né, o profeta sendo usado por Deus para trazer uma mensagem de esperança para todos nós, para aquele povo daquela época e também para essa época, para esses dias que nós estamos vivendo. Um momento tão conturbado da história, né, com doenças, mudanças, tudo mais, mas ainda assim, como eu falei no início, Deus, ele mantém o controle de todas as coisas e a igreja, né, a verdadeira igreja de Cristo, não a igreja, pessoas em si que estão comprometidas com isso ou com aquilo, não, mas a igreja de Cristo que está comprometida com a evangelização, né, com dividir as boas novas do Evangelho, essa igreja vai triunfar, independente das dificuldades. Muito bem. Então, o que é que eu quero? Qual é a proposta que eu quero dividir aqui com vocês? A proposta que eu quero dividir aqui com vocês é exatamente. Eu moro no estado de Connecticut, aqui nos Estados Unidos. Então, eu vou começar por aqui, né? Eu vou tentar conhecer os lugares históricos, as igrejas históricas e contar um pouquinho da história de cada igreja. Então, à medida que a gente vai tendo um tempo livre, a gente vai visitar essas igrejas e, lógico, à medida em que é possível, né? Agora, no meio dessa pandemia, talvez a gente fique aí um pouco limitado com relação a isso. Mas o que eu gostaria, então, que vocês fizessem, encaminhem sugestões, né? Lembrando que eu estou aqui na região um pouco próxima aqui do Canadá, né? Nessa região aqui, Nova York, Connecticut, Maine e outros estados aqui bem próximo, aí já indo para o norte, aqui para o Canadá. Então, vou tentar fazer alguma coisa que está aqui ao meu alcance, né? Vou tentar conhecer esses lugares históricos, onde, por exemplo, eu quero muito conhecer a questão da Rua Azusa, por exemplo. Então, isso é algo que eu vou tentar fazer e vou tentar gravar, fazer um vídeo ali da localidade, contando um pouco da história, né, mostrando ali imagens, para que a gente possa entender a importância de tudo isso, né, a importância desses eventos históricos para o momento da igreja aqui e que, consequentemente, contribuiu também, né, fez com que outros corações ficassem aí encorajados a fazer o mesmo, né? Começa o movimento pentecostal, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, e esse movimento pentecostal ele vai se expandir para além das fronteiras. Foi graças a esse movimento que nós tivemos, por exemplo, os missionários, eu posso falar mais especificamente da própria Assembleia de Deus no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingre, que
são cheios, se sentem muito fortalecidos logo após o início desse movimento aqui e decidem ir para o Brasil, deixar uma terra como essa que sempre foi exemplo para o mundo na questão de desenvolvimento, de segurança, tudo mais, e vão para o Brasil em um momento incerto, que um país, se hoje é um país de terceiro mundo, imagina naquela época em questão de desenvolvimento e tudo mais. Mas ainda assim, eles obedecem o chamado de Deus a partir dessa chama que é acesa aqui na América e vão para lá. Então, são eventos como esse que eu pretendo retratar aí, fazendo um balanço histórico, até mesmo de igrejas, né? Eu fui numa igreja aqui em Connecticut que eu achei muito interessante, uma igreja batista, uma batista tradicional, e nós tivemos ali alguém que nos apresentou um pouco da história da igreja. É muito comum aqui nos Estados Unidos, por exemplo, não somente as igrejas católicas, onde as pessoas mais proeminentes da sociedade e as pessoas mais importantes eram enterradas, né, ao falecer, eram enterradas ali no sótão da igreja. Então, as igrejas cristãs, de um modo geral, faziam isso, né? Então, é muito comum você ir nessas igrejas históricas e se deparar com esse fato. Eu fui numa igreja eu acho que foi em New Haven, é uma cidade próxima daqui, onde fica a Universidade de Yale, e tinha uns anciãos, né? Digamos, eles chamam de deacons, que são diáconos, né? Mas são muito respeitados, ancião ali tem um grupo ali já de uma terceira idade, mas um grupo muito atencioso. E ele nos mostrou o sótão da igreja. Ele começa a contar um pouco da história, quem era, né, quem era o pastor, o primeiro pastor que fundou, aí vem toda a família que faleceu, os filhos, geralmente as famílias eram muito numerosas, de um modo geral, a família americana, ela continua ainda tendo uma média ali de 5, 6 membros, né, contando marido e mulher, ali 4, 5 filhos, tem algumas famílias vão até mais, e ele fica contando, e eu achei interessante uma cena. Existe uma cena que ele mostra, por exemplo, existia uma espécie de um cajado, não era bem um cajado, né? E eu falei, para que isso aqui? Ele falou, isso aqui era para quando os irmãos estavam dormindo durante o sermão, então o diácono pegava aquilo ali, literalmente batia na cabeça dele ou dela, até mesmo das crianças, que é, primeiro, prestar atenção e realmente assimilar tudo o que estava sendo dito. Então vocês vejam toda a rigidez, mas uma rigidez que eu diria até que saudável para o tempo, né? Hoje a gente se depara com os nossos templos, muitas das vezes não existe essa reverência, né? Por uma falta de entendimento é um pouco, e com o tempo a gente vai perdendo isso, né? Não deveria ser, não deveríamos perder isso. Eu sei que a gente com criança, por exemplo, e olha que as igrejas hoje elas já tem um espaço para as crianças, ainda assim, você vai nos cultos, a gente percebe aquela desordem, é, aquela confusão auditiva, né? Você mal consegue prestar atenção no que está sendo ministrado, etc. Então, são essas curiosidades que a gente não tem condições de mensurar, mas eu acho que se a gente começar a gravar vídeos sobre essas situações, vai ser muito benéfico, vai ser muito enriquecedor. Então, se você tiver, pesquisa aí as igrejas e à medida que for possível, a gente vai visitando essas igrejas, vai contando um pouquinho da história de cada uma dessas curiosidades. Amém? Que Deus possa abençoar a você, a sua casa, e que em meio a tudo isso que estamos vivendo, que o amor de Deus possa continuar florescendo em nossos corações, que a confiança em Deus, ela possa ser até maior, né? Ela não pare por aqui, né? Então, ora a Deus para que a sua casa, você seja protegido e que você entenda que Deus tem um controle de todas as coisas. Amém? Então, não se esqueça, pesquisa aí, abre o Google aí, faz uma pesquisa e manda para nós aqui a sugestão. E à medida do possível, a gente vai visitar esses lugares, contar um pouquinho da história desses lugares históricos que tanto contribuíram para a fé cristã. É, aproveite, se inscreva aí, né? Assina aí os nossos próximos vídeos. É, se você não gostou, se você gosta da ideia, também deixe seu comentário aí. Vai ser muito bacana continuar esse movimento aqui com você, tá bom?
Deus abençoe a sua vida. Nos vemos em breve.